Bom, galera, foi pedido aqui, nesse comentário que está aparecendo aqui, para ensinar vocês sobre relacionamento de entidades. Na hora, eu falei que colocaria algum relacionamento no projeto desse curso, né, do Backend Zero to Hero. Só que eu achei que ficaria meio estranho. Mas para não perder o pedido, né, para atender o pedido na real e ficar bom e vocês entenderem e aprenderem, eu estou criando essa aula como parte da nossa série Backend Zero to Hero, porém como um adendo. Então, o que vocês vão aprender aqui não de fato vai pertencer ao projeto original da série, do Backend Zero to Hero, mas vai servir como um adendo. Esse projeto ele estará no GitHub para vocês consultarem e aí vocês vão poder aprender, né? Vocês vão aprender aqui como faz e também vão poder utilizar no dia a dia de vocês e vai ter o projeto para vocês consultarem e o vídeo de adendo, beleza? O pedido foi justamente sobre relacionamentos de entidade, então eu já deixei um projetinho pronto que eu acabei de criar aqui enquanto eu gravava, sobre cardinalidade, beleza? Então criei aqui um BR com YouTube cardinalidade, criei algumas classes, já chego nelas, vamos primeiro aqui dar uma olhada no Gradle. Simples, beleza? Simples de tudo. Coloquei o web só para poder acessar o console do H2, o H2 como banco de dados, poderia ser qualquer outro, e o JPA, que é justamente para a gente fazer a questão da cardinalidade. Para quem não sabe o que é cardinalidade, é justamente relacionamentos de bancos relacionais de fato, né? Relacionamentos entre entidades ou entre objetos ou tabelas do banco de dados, né? A cardinalidade é isso. As famosas, e que são as utilizadas, são a um para muitos, ou one to many, a um para um, one to one, e a many to many, que são muitos para muitos, né? E aí vocês percebam que one to many e many to one, elas são a mesma coisa, só que ao contrário. Então é só vocês inverterem a forma de você pensar, que vocês vão ter a one to many e a many to one da mesma forma, beleza? Então, cardinalidade, many to many, muitos para muitos, one to many, um para muitos, né? Ou many to one, muitos para um, e one to one, um para um. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o exemplo de uma classe de estudante, beleza? Um objeto de estudante, melhor dizendo, onde o objeto principal seria o estudante e eu criei os seguintes relacionamentos, ó. Então, esse aqui é o meu objeto estudante com o @entity que vocês já viram ao longo do curso, nas aulas passadas, o @table, a classe, o ID dele, né, o identificador dele, muito importante. Nós temos aqui um para um, né? De um estudante pertence a uma sala de aula, então one to one, esse cara aqui, um para um, beleza? Eu já explico tintim por tintim. Depois nós temos o one to many, ou seja, um estudante tem muitos deveres de casa, então one student to many homeworks, beleza? Então one aqui do lado esquerdo, sempre representando a entidade que você está posicionado. Para muitos, no caso, o objeto que a gente está anotando aqui. E depois um many to many de estudantes para professores, né? Muitos estudantes ou muitos alunos têm muitos professores, fechou? Então, vamos explicar como fica cada um desses carinhas abrindo o nosso primeiro relacionamento. Então, nós temos um para um aqui de estudante para a sala de aula. Nós temos o carregamento, né, de dados lazy, por padrão do Hibernate ele já é lazy, porque você só quer carregar dados do banco de dados quando você quiser acessá-los, né? Então é muito perigoso você utilizar o tipo eager, porque o eager seria o cara precipitado, né? Então ele já carrega antes, só que isso pode dar um problema, né? Porque nós queremos carregar primeiro o objeto que tem o relacionamento com outros, então nós utilizamos nesse relacionamento aqui e nos demais também, sempre a característica de lazy, aquele carregamento preguiçoso. Lazy é justamente de preguiçoso, né? Então lento. Nós queremos carregar primeiro o objeto de estudante para depois carregar quem é relacionado com ele. E essa opção de cascade aqui é justamente o que a gente vai fazer com os objetos em relação à cascata, né? Então, se eu apagar algum estudante que tem relacionamento com esse cara, eu tenho que remover também, senão a gente vai ficar ali com alguns objetos sujos no banco de dados, né? Que não tem relacionamento com ninguém porque eles foram apagados.
tá? Aqui uma coluna, né, para fazer um join, né, de referência, basicamente. A gente deu um nome aqui de ID Classroom, porque a gente não vai ter todas as informações do objeto, a gente só vai ter o ID. Quando o banco de dados carregar esse estudante, ele vai procurar por esse ID, referenciado como ID mesmo, lá na tabela de Classroom e vai trazer todos os dados, né? Por exemplo, o nome, o número, qual que são os horários de aula daquela sala e por aí vai. Aí, olhando desse lado, nós só temos um simples carinha aqui, que é um one-to-one mapeado pela essa própria classe, né? E aqui sem muito mistério, tá? A lógica fica realmente mais do outro lado. Seguindo aqui para um one-to-many, e lembre-se aqui que você pode pensar nesse one-to-many também como um many-to-one, é só você pensar de uma forma invertida. Então eu pensei aqui que um aluno vai fazer vários deveres de casa, beleza? Então esse objetinho aqui, ele vai ser mapeado pelo próprio aluno, né? Pela própria tabela de aluno, então eu quero que a prioridade fique de um lado, né? Então eu escolhi aqui como a tabela de aluno. Novamente, repetindo aqui o cascade e o fetch, né? Carregamento on demand, sob demanda. E o cascade, né? Cascata, elimina tudo e tudo mais, né? Tô com dúvida, não sei quais são as opções de cascade. Pô, Ctrl clique, olha tudo isso aqui e estuda cada um deles, beleza? Mas o mais utilizado seria o wall. Do lado de lá, ou seja, do lado de homework, nós temos também, né, o contrário, né, já que aqui é one-to-many, logicamente aqui seria many-to-one, né, e uma coluna aqui de join também, para falar que vai ser o ID de student, né, referenciando o ID lá, para a gente fazer o carregamento do objeto. Seguindo de um many-to-many, que é muitos estudantes têm muitos professores. Esse cara ele ficaria um pouco mais complexo, porque não tem como você jogar uma única informação, né? Perceba que o one-to-one é muito fácil, porque um cara só se relaciona com um registro daqui com um registro daqui, né? Um registro da esquerda com um registro da direita. O one-to-many também é muito fácil, porque a gente tem um registro daqui se relacionando com muitos daqui, o que torna fácil porque a gente consegue mapear os IDs de um único lado, igual vocês viram aqui, né? Todos os IDs vão ficar aqui. Então, os registros vão se repetir, mas esses IDs serão únicos. Quando nós temos um many-to-many, a gente precisa criar uma tabela intermediária para que esses IDs se conectem e a gente consiga recuperar as informações. E com essa tabela intermediária, nós conseguimos rastrear essas informações, né? Então, surge aqui, ao invés de join column, né, não vai ser mais uma coluna que vai ligar essas informações, na verdade nós teremos uma tabela, dita, né, já falei aqui, tabela intermediária, seria uma tabela meio de campo, né? E essa tabela ela vai ter duas colunas, né? Uma que referencia o ID do estudante e outra que referencia o ID do professor. E assim a gente consegue ligar. Na contrapartida, do outro lado, a gente tem uma anotação um pouco mais simplificada, só dizendo que esse objeto é mapeado também, né, pela nossa entidade ali e fica tudo fácil. Vamos subir isso e, diferente das outras aulas onde eu mostro muita coisa via Postman, muita coisa via serviço mesmo testando, a gente vai acessar o console do H2, beleza? Então, localhost 8080 H2 console. Para que isso aconteça, vocês precisam ter essa propriedade habilitada no seu Application YAML ou Application Properties, né? O console enabled true, então sim, está habilitado. E qual que é o path dele? Coloquei como H2 console. Para acessar, utilizem ali o seu DB, coloquei aqui como cardinalidade DB, o user é SA e a senha é password mesmo, né? Eu posso dar um teste aqui, ó, deu um sucesso e eu entro. E aqui tem justamente as coisas que eu falei para vocês. Primeiro a gente vai dar uma olhada no student, né? Então, um select all from student. Ó que legal, ele só tem o ID dele e o ID da classe. Por que o ID da classe? Cara, porque eu coloquei a join column do meu lado. Então, ó, tá aqui. Vamos dar uma olhada na Classroom. Ó, só tem o ID. Por quê? Porque eu não coloquei uma coluna para estudante, né? Porque eu joguei a responsa para o outro lado. Legal?
Depois o próximo cara seria os nossos homeworks, né? Vamos dar uma olhada na TB Homework. Olha como ela fica, que legal. Com um ID de estudante. Então, o dever de casa 1 vai ter o ID de estudante 1. O dever de casa 2 vai ter o ID de estudante 1 também. Por quê? Porque um estudante pode ter vários homeworks. Então, tá tudo aqui mapeadinho, legal. Fechou? E por último, a nossa estrela aqui, o Many to Many. Se vocês lembrarem, ó, e o student não tem nada de professor. Se vocês entrarem na tabela de professor, também não tem nada de student. Mas percebam que aqui, ó, tem uma teacher students, justamente o carinha que a gente colocou aqui, ó, como sendo a nossa tabela intermediária, que faria um join, né, entre as informações. E esse teacher students vai ter o ID do estudante e o ID do teacher, né, do professor. E vai fazer essa ligação para nós. E no momento de carregamento, JPA já mapeou tudo, Hibernate maravilhoso, vai fazer esse acesso à camada de banco de dados e os serviços que nós utilizarmos para fazer um get no student já vai trazer todas essas informações para nós. Assim como se a gente vai persistir e salvar as informações, essas informações serão salvas. Beleza? Então, o código estará no GitHub, vocês vão poder consultar, vocês podem, por exemplo, criar um CRUD em cima disso aqui, né? Se for criar, sugiro aumentar um pouquinho as informações, né? Colocar um nome no professor, colocar qual que é, sobre o que é o dever de casa e por aí vai, vocês entenderam, né? Colocar mais alguns atributos, né? Colocar os @columns nele, criar esse CRUD em cima e ver como salva, como busca e tudo mais. Vão ver que é muito simples porque o pior na teoria já foi feito, que é o mapeamento de uma forma correta. E caso vocês peguem algum bug, pode acontecer, tá? Porque eu fiz aqui o relacionamento, não fiz nenhum CRUD em cima. Se vocês comentarem aqui que querem ver pelo menos um servicinho de create em cima disso aqui, eu crio mais um adendo em cima do curso, beleza? E a gente faz. Mas por enquanto tá aqui, tá entregue a solicitação que fizeram sobre relacionamentos entre entidades, beleza? E também mostrado ali como ficaria no banco. E aí o banco é o de menos. Trocou o banco, vai ser a mesma coisa com uma outra interface num outro banco. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham mais alguma sugestão de alguma coisa que vocês querem aprender, de uma coisa que vocês ainda não viram e têm dúvidas ou têm dificuldades, deixa aqui nos comentários, que como eu disse, talvez não saia ali na hora, porque eu estou seguindo a sequência aqui do curso, mas eu crio um adendo no momento oportuno ali e coloco no meio do curso. Fechou? Espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem e é isso, até o próximo episódio. Valeu!